No dia 22 de julho de 2018, depois de uma semana viajando juntos em família e uma noite inteira comemorando o aniversário do marido em um bar, Tatiane Spitzner e Luiz Felipe Manweiler dirigiram para o apartamento que dividiam em Guarapuava, Paraná. Era pouco mais de 2 da madrugada, mas os dois estavam cheios de energia, eram jovens de 29 e 32 anos, respectivamente, e estavam casados há 5 anos. Apesar da noite de comemorações por mais um ano de vida de Luiz Felipe e de testemunhas afirmarem que Tatiane estava feliz da vida dançando no bar, a noite terminou em tragédia. Às 3 da manhã, um morador do prédio vizinho ouviu uma discussão e logo depois um barulho alto, um estampido, como se algo tivesse caído de certa altura do prédio à rua. Ele desceu até a calçada para averiguar e encontrou Luiz Felipe olhando o corpo da esposa caído na calçada, no mais puro silêncio. Antônio se ofereceu para ajudar, mas foi ignorado. Então avisou que chamaria o SAMU para socorrer Tatiane. A única coisa que Luiz Felipe disse foi: "Não adianta, ela está morta." Antônio ligou para a emergência mesmo assim. Porém, antes que o SAMU pudesse chegar para atestar o óbito de Tatiane, Luiz Felipe tomou uma decisão drástica. Ele retirou o corpo da mulher da calçada. Luiz Felipe pegou Tatiane sem vida nos braços, entrou no elevador e subiu com o corpo para o apartamento. Quando chegou ao seu andar, que era o 4º andar, colocou o cadáver da esposa no chão, ainda na entrada do apartamento. Luiz Felipe foi até o quarto e trocou de roupa. Depois trancou a porta do apartamento, desceu até a garagem, pegou o carro de Tatiane e desapareceu da cena daquela tragédia. Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vou falar de um caso até que recente, conhecido pelos crimezeiros raiz, um caso de violência doméstica, que choca pela brutalidade e fim trágico. É o caso Tatiane Spitzner. Já fica aqui o alerta de conteúdo sensível, pois apesar de ser um tema necessário, pode ser gatilho para algumas pessoas. Esse caso foi uma sugestão de algumas crimezeiras e já quero deixar aqui o meu muito obrigada pela indicação. Valeu Mariana Dulnicol, Júlia Bonardi e Priscila Bonomi. Se você curte o podcast e não quer perder nadinha, segue a gente aí na sua plataforma de áudio, seja ela Spotify, Apple Podcast, Amazon Music ou qualquer uma que você utiliza. Segue a gente, deixa suas 5 estrelinhas e ative as notificações para não perder nenhum episódio. Também estamos no Instagram, TikTok e agora também no Blue Sky. Hip Twitter, né? Procurem lá o @Café com Crime e fiquem por dentro de conteúdos extras que postamos nas redes por aí. Eu também queria só falar que a minha voz tá um pouco estranha. Não sei se dá pra vocês perceberem, mas eu tô com uma dor de garganta já há algumas semanas e não passou. Tentei esperar pra poder gravar, mas não deu mais pra esperar, então desculpa se minha voz estiver um pouquinho esquisitinha, tá bom? Mas tô aqui tentando fazer o meu melhor pra vocês. Agora quero que vocês fiquem bem confortáveis pra gente falar desse caso que vai ser o puro suco do ódio. E não tem jeito melhor do que ficar lindo e confortável pra ouvir um crimezinho do que usando uma peça da Insider. Hoje eu quero contar pra vocês sobre a underwear, a parte de baixo, a mais básica e a mais essencial pra um look verdadeiramente confortável, do dia a dia agitado, às atividades físicas intensas, aquela faxina base do ódio que eu sei que vocês vão fazer escutando esse episódio, e até aos momentos mais relaxantes do seu dia, tipo escutar esse podcast. As peças underwear garantem conforto e segurança. Elas se ajustam perfeitamente ao corpo sem incomodar ou restringir movimentos. Vai por mim, faz toda a diferença no bem-estar ao longo do dia. Ter a camada mais básica do seu look será mais gostosinha e confortável. Já tinham pensado como a underwear é importante para isso? Pois a Insider pensou, e estamos aqui com aquele desconto que todo mundo gosta. Tá rolando a semana do cliente lá na Insider. Somando o meu cupom especial
especial Café com Crime 15. Com os descontos do site, você pode obter até 30% de desconto mais frete grátis. A promoção só vai até o dia 22 de setembro, então corre lá para o site da Insider para viver conforto de verdade. O link já com o desconto tá aqui na descrição do episódio. Não perde, hein, gente? Clica aí no link na descrição. Aliás, eu acho que vale dizer que quando você apoia essa parceria que o Café com Crime tem com a Insider, quando você adquire os produtos, segue a marca, clica nos links, você está me ajudando a fortalecer ainda mais o meu conteúdo. Então, se você curte Café com Crime, faz a boa e dá uma olhadinha lá no catálogo da Insider. Tenho certeza que você vai achar alguma coisa que você gosta. Bom, e com isso, bora começar do começo? Em meados de 2013, Tatiane Spitzner teve um meet cute. Quem é fã de filmes românticos deve conhecer o termo. É aquele encontro bonitinho entre duas pessoas que vão ser os apaixonados daquela história. Aquele esbarrão sem querer que derruba livros no chão e aí os dois se abaixam para pegar e tocam as mãos, sabe? Bem, a Tatiane, uma jovem advogada de 24 anos, teve o seu meet cute, um encontro por acaso em uma partida de rugby na cidade de Curitiba, Paraná. Ela foi levada para lá por alguns colegas de trabalho em um final de semana. A turma estava a passeio na cidade e procuravam programas para se divertir na capital paranaense. Foi nessa partida de rugby que um rapaz bonito de 27 anos chamou sua atenção. Era Luiz Felipe Manweiler, um biólogo estudioso, boa pinta, musculoso, cabelos castanhos, olhos claros. Foi paixão à primeira vista. E foi recíproco. Quando os olhos de Luiz Felipe se encontraram com os de Tatiane, ele também sentiu aquela faísca de um meet cute que parecia coisa de filme. Tatiane era uma garota bonita, cabelos pretos e longos, olhos esverdeados, estilosa e com um sorriso encantador. Fato é que eles se encantaram um com o outro, trocaram telefone e nunca mais pararam de se falar. Foi um início de relacionamento bem intenso e cheio de paixão. Era tanta paixão que nem a distância de 256 quilômetros foi capaz de atrapalhar o relacionamento. A Tatiane vivia em Guarapuava, no interior do Paraná, com os pais, e o Luiz Felipe morava na cidade onde se conheceram, lá em Curitiba. Para ficar perto da amada, o biólogo, que vivia com a mãe na capital paranaense, começou a passar cada vez mais tempo na cidade da advogada. Ele queria curtir aquele início de namoro ao máximo. Nessa época, ele não tinha trabalho fixo, pois estava se preparando para embarcar para a Alemanha, onde faria um mestrado em medicina transfusional no Hospital Universitário de Essen. Entre as aulas de alemão, a correria para reunir os documentos necessários para validar a sua bolsa de estudos e a sua dedicação às atividades físicas, eu chutaria que a distância seria difícil, mas o Luiz Felipe se mostrou verdadeiramente apaixonado e, apesar da correria, o seu relacionamento com Tatiane era sua prioridade e só se intensificava. É aquela coisa, né? Quem quer faz, quem tá afim dá um jeito. E ele tava afinzão. Poucos meses depois de se conhecerem, em agosto de 2013, Luiz Felipe decidiu apresentar a namorada para a mãe. Disse que a relação estava ficando séria e perguntou para sua mãe, para Dona Rita, se ela poderia fazer um almoço para receber Tatiane em sua casa. Rita de Cássia Manweiler teve ótimas impressões de Tatiane. Foi uma coisa assim logo de cara. Afinal, a Tati era uma moça muito bonita, de uma simpatia sem igual, era classificada pela sogra como uma menina simples e de boa conversa. Bastou um encontro com a Dona Rita para que recebesse o selo de aprovação da sogrinha. Pouco tempo depois de apresentar a namorada para a mãe, Luiz Felipe achou que era hora de aproximar também sua família da família de Tatiane. Eu acho isso super legal. Tem que juntar todo mundo. É uma grande família feliz se você tá aí pensando em ficar com aquela pessoa para sempre, né? Eu acho muito bacana. E aí o Luiz Felipe convidou a sua mãe, a Rita, para ir até Guarapuava para conhecer os pais e a família grande de Tatiane, aquela família super unida. E esse encontro aconteceu e foi super legal, aconteceu ali da melhor maneira possível, todo mundo se deu muito bem, mantiveram ali um bom contato. Naquela altura, todos os que cercavam o casal imaginavam que eles estavam vivendo aquela relação muito intensamente por conta de que o Luiz Felipe em breve teria que
ir para a Alemanha, né? Fazer lá o estudo dele, estava lá fazendo a bolsa de estudo. Então eles pensavam que ou eles teriam que manter um namoro à distância, ou eles teriam que dar um tempo, terminar, para que ele pudesse ir para a Alemanha. Ele ficaria longe por 3 anos, era muito tempo. Então ficava aquela coisa, né? Será que eles estão vivendo intensamente agora porque sabem que não vão ter mais tempo juntos? Era meio que isso, né? A viagem de Luiz Felipe para a Alemanha estava marcada para dezembro. E abrir mão da bolsa de estudos que ele havia conquistado com tanto esforço estava fora de cogitação. Ele não ia ficar no Brasil por causa de Tatiane. Só que os planos dos pombinhos era totalmente diferente, gente. Eles não estavam nem aí em terminar ou em namorar à distância. Quando novembro chegou, o casal anunciou para a família que iria se casar. Isso mesmo. Para quem tá fazendo a conta aí na sua cabeça, foi apenas 6 meses depois de se conhecerem que Luiz Felipe e Tatiane se casaram. Mais do que amor, o enlace era necessário, caso quisessem continuar juntos, já que, de acordo com as regras da Bolsa de Estudos de Luiz Felipe, ele só poderia levar uma acompanhante com ele para estudar na Alemanha, caso ela fosse a sua esposa legítima. E essa decisão de se casar parecia a mais acertada, porque eles se davam bem e queriam ficar juntos mesmo. O Luiz Felipe conversou com o Jorge Spitzner, que era o pai da Tatiane, para pedir a mão de sua filha e garantiu que cuidaria dela e a honraria como esposa. Mesmo diante da surpresa, o casal recebeu o apoio da família e noivaram no feriado do dia 15 de novembro em um belo condomínio de casas na região de Guarapuava. Foi um evento íntimo, apenas com a presença dos familiares mais próximos, mas foi um dia de muita alegria e cumplicidade. Os dois pareciam estar realmente apaixonados e felizes. No dia 3 de dezembro de 2013, sem festa e sem nenhuma comemoração, Luiz Felipe e Tatiane assinaram os papéis no civil e se tornaram oficialmente marido e mulher. Os primeiros dias de casados foram vividos em solo brasileiro, mas poucos dias depois do matrimônio, o casal reuniu mais uma vez as duas famílias para uma despedida. Pouco antes do Natal, Luiz Felipe e Tatiane embarcaram para a Alemanha, onde viveriam pelos próximos 3 anos. Com a distância e o isolamento do casal do seu núcleo familiar, o que acontecia na vida íntima dos dois ficava apenas entre os dois. Apesar de muito próxima dos pais, e especialmente das primas, a Tatiane era muito reservada quando o assunto era sua vida pessoal. No entanto, as postagens românticas nas redes sociais davam a entender que a estadia no país europeu ia de vento em popa. Juntos, o casal conheceu museus, parques, viajou e adotou um cachorro, o Napoleão, que se tornou o fiel companheiro da advogada, já que Luiz Felipe passava muito tempo fora de casa por conta dos estudos. Durante o período em que moraram fora, o casal retornou ao Brasil algumas vezes para ver a família, geralmente nos finais de ano. E não era só o casal que vinha visitar a família no Brasil. Eles também chegaram a receber, em ocasiões distintas, o pai e a irmã de Tati no apartamento onde vivia em Essen, na Alemanha. Apesar de nunca deixarem transparecer nenhuma crise, Luana, a irmã de Tati, notou algumas rusgas entre o casal e achou Luiz Felipe grosseiro com a irmã, tratando Tatiane com uma falta de educação sem motivo aparente, a maltratando gratuitamente. Ela não se meteu, mas o encanto com o cunhado começou a morrer ali, e o contato entre eles, até então próximo e amigável, passou a ser frio e distante. Tatiane chegou a estagiar em um escritório de advocacia no exterior, mas a dificuldade com a língua nativa foi uma barreira difícil de transpor. Como passava muito tempo sozinha, apenas em companhia de Napoleão, Tatiane acabou se aproximando de Rosenilda Bielac, uma brasileira que também vivia na Alemanha e com quem dividia aquele momento que estava vivendo, as suas alegrias, mas também as suas angústias, e com quem ela continuou contando quando retornou definitivamente ao Brasil. Foram 3 anos difíceis para Tatiane, períodos de solidão, de saudade da família, da rotina de trabalho e da independência que tanto prezava. Em meados de 2016, quando o marido concluiu o seu mestrado, o casal e Napoleão retornaram para Guarapuava. Em um primeiro momento, se hospedaram na residência da família de Tatiane, mas logo conseguiram alugar um apartamento a poucas quadras dali, onde passaram a compartilhar da intimidade e privacidade que todo casal precisa ter. Estavam de volta, mas desempregados.
Era preciso voltar ao batente para finalmente poderem caminhar com as próprias pernas, já que no período em que moraram fora, tinham gastos que a bolsa de Luiz Felipe não era capaz de cobrir. Portanto, complementavam a renda com a ajuda das famílias. Uma realidade complicada que as fotos postadas no Instagram também tratavam de esconder. Pela influência que tinha em Guarapuava, Jorge Spitzner conseguiu uma entrevista de emprego para o genro no Centro Universitário Guairacá, mas foi graças ao seu currículo e competência que Luiz Felipe conquistou a vaga de professor universitário na instituição de ensino. Era um primeiro passo, mas ele almejava uma vida melhor. Então, paralelamente às aulas na universidade, o biólogo passou a dar aulas de inglês particulares para compor a renda. A essa altura, Tatiane estava advogando no escritório do pai, e as coisas começaram aos poucos a caminhar. Por cerca de 2 anos, tudo parecia ir bem, mas em fevereiro de 2018, a advogada passou a dar sinais de que a relação com o marido não era nada do que ela fazia questão de mostrar nas redes sociais. Tatiane começou a mudar seu comportamento. De uma mulher alegre, passou a se mostrar retraída. Sua autoestima, sempre admirada pelas amigas, já não era mais a mesma. A advogada estava insegura, não se achava bonita, atraente e passou a demonstrar um ciúme exagerado. Quem convivia com o casal também começou a perceber certas atitudes de Luiz Felipe, como, por exemplo, agressões verbais e humilhações sempre em tom de brincadeira. Um dos apelidos que ele costumava chamar a esposa em um tom de chacota era Bosta Albina, o que deixava Tatiane constrangida. Porém, ela não costumava responder aos insultos proferidos pelo marido. Ficava quieta. Aliás, isso só acontecia na presença de outras mulheres, tá? Quando havia homens no mesmo ambiente, o biólogo não costumava agir dessa forma, era mais discreto e comedido. Apesar de alguns comentários terem sido feitos na presença da mãe e da irmã de Tatiane, Jorge Spitzner não fazia ideia do tipo de coisa que Luiz Felipe fazia com a filha nas rodas de amigos. Além das piadas de mau gosto e sem um pingo de necessidade, amigos começaram a perceber mudanças também no humor de Luiz Felipe. Ele passou a usar testosterona injetável para ganho de massa magra e acabou revelando um lado agressivo que até então as pessoas não conheciam. Em um churrasco na casa de conhecidos, o marido de Tatiane bebeu e passou da conta. Teve um atrito com outro rapaz e foram necessários 5 homens para segurá-lo e garantir que ele não machucasse o cara. Tá passada? Pois a galera que convivia com ele também ficou, e com razão. A partir de maio de 2018, a família Spitzner passou a ser informada por Tatiane que o divórcio era uma possibilidade real, pois a situação com Luiz Felipe dentro de casa estava beirando o insuportável. Mas fato é que a advogada foi levando toda essa situação com o marido com a barriga, porque apesar de estar despertando ali já esse seu alerta de que, opa, não tem coisa muito legal acontecendo aqui, tem algo errado, ela ventilava essa possibilidade, de separação para a família, mas a Tatiane ela ainda queria lutar pelo casamento. Para vocês entenderem um pouquinho pelo que ela estava passando, em uma conversa com a prima Bruna durante um jantar, isso já no mês de julho, a Tatiane contou como estava se sentindo em relação ao comportamento do Luiz Felipe perante as suas alunas da faculdade. Pois sim, ele estava dado demais, sabe? E ele passou a criticar o seu corpo, fazendo ali comparações completamente desnecessárias entre a esposa e as alunas. A advogada, que era dona de um corpo escultural, passou a receber opiniões não solicitadas sobre o seu tônus muscular, que ela precisava focar nos cuidados, nos exercícios físicos, e essas atitudes contribuíram ainda mais para detonar a sua autoestima e autoconfiança. No dia 6 de julho de 2018, os Spitzner se reuniram mais uma vez para assistir o jogo do Brasil contra a Bélgica pelas quartas de final da Copa do Mundo, uma partida que a seleção perdeu por 2-1, e rendeu ali a sua eliminação da Copa naquele ano. Bem, ali a Bruna percebeu que a Tatiane estava ainda mais triste. O seu semblante nem de longe lembrava a alegria que a advogada sempre trazia aos eventos familiares. Mesmo imersa em uma crise conjugal, o aniversário do marido, do Luiz Felipe, estava se aproximando. E se tinha uma coisa que a família de Tatiane gostava nessa vida, essa coisa era viajar e comemorar. Então foi o que eles fizeram. Os pais, a irmã, Tatiane e Luiz Felipe foram curtir uns dias de descanso em um resort em Goiás, na intenção de comemorar mesmo a vida do biólogo.
Rita Manweiler, a mãe de Luiz Felipe, não viajou com a família naquela ocasião, mas ela garante que o passeio foi muito bom. Uma segunda lua de mel para o casal. Mas o Jorge Spitzner, que estava lá presente, garante que as coisas não foram desse jeito não. Aqui a gente começa a ver um pouquinho como as duas famílias viam as coisas diferente, né? É interessante como os lados têm lados, não é mesmo? Enfim, o pai de Tatiane declarou que nos dias que ficaram hospedados no hotel em Goiás, notou que o genro estava distante, não só da esposa, mas de todos. Ao invés de compartilhar momentos de lazer com a família, ele preferiu a companhia de seu celular. Ele desaparecia pelas dependências do hotel e nem as refeições ele estava fazendo em companhia da Tatiane. O Jorge disse lembrar que chegou a comentar com a sua esposa, com a Dolores, que aquele comportamento não estava certo não. Mas ele não os questionou, até porque ele já devia, nesse ponto, estar ciente das reclamações da filha sobre o marido e já ter escutado ali sobre uma possível separação. Então, ficou por isso mesmo. A turma ali, os Spitzner, retornaram para Guarapuava no dia 21 de julho, dia do aniversário de Luiz Felipe. Por volta das 4 horas da tarde, eles chegaram de volta para a cidade deles, vindos de Goiás. Era um sábado de inverno e Jorge Spitzner se lembra de parar a caminhonete em frente ao condomínio Golden Garden, localizado na rua Senador Pinheiro Machado, no centro da cidade, ali onde o casal morava. Ele então desceu do carro, retirou as malas do porta-malas e se despediu da filha com um beijo e um abraço. Se Jorge soubesse que essa seria a última vez que veria a filha com vida, talvez tivesse dado um beijo e um abraço diferente em Tatiane. Talvez, na verdade, nunca tivesse soltado dela. O que aconteceu exatamente com Tatiane naquela noite segue sendo debatido até hoje. A partir desse ponto da história, a fatídica noite de 21 de julho de 2018 ganhou 2 versões. Uma da família de Tatiane, outra de Luiz Felipe e sua família. Mesmo com o clima meio pesado, Tatiane e Luiz Felipe combinaram de continuar as comemorações do aniversário do biólogo no bar de um amigo, o Box Lounge. Enquanto a família de Tatiane garante que Luiz Felipe fez questão de ir ao local, a família dele diz o contrário, que na verdade foi a Tatiane quem insistiu e decidiu ir ao bar encontrar os amigos e comemorar o aniversário do marido. Fato é que, diante das diferentes versões, o casal decidiu que sairia naquela noite e ligou para o proprietário da casa para pedir a reserva de uma mesa e foram atendidos, mas com uma ressalva. A mesa estaria guardada para os convidados caso o aniversariante chegasse no bar até às 8 da noite, o que eles falaram que, ok, claro, vamos. Mas se tem uma coisa que é unanimidade nessa história, é o fato de Tatiane não ser nada pontual. Sabe aquela pessoa que começa a se arrumar com antecedência para poder se atrasar com calma? Todo mundo tem uma pessoa assim na vida. Aquela que a gente sempre diz que o compromisso é às 6 da tarde, quando na verdade é às 8, só para ela poder chegar no horário. E essa era a Tatiane. Vaidosa que só, naquele sábado não foi diferente, ela se enrolou toda e acabou se atrasando. Para não perder a reserva, o Luiz Felipe decidiu ir até o bar para segurar a mesa, mas teve uma atitude um pouco estranha. Ao invés de ir ao local e deixar a chave do apartamento com a esposa, o cara trancou a Tatiane dentro de casa. A Tatiane estava sem a sua cópia das chaves por conta da viagem. Para que o Napoleão, o cachorrinho, não ficasse sem os cuidados diários, ela deixou a sua chave com uma das primas que compunham ali o seu sexteto. Eles haviam acabado de retornar de Goiás, então não teve tempo de encontrar para pegar a chave, para acertar tudo, Então a Tatiane estava sem chave e ficou realmente trancada dentro de casa. Enquanto esperava o marido retornar para destrancá-la, a prima Bruna ligou para a Tatiane porque queria pegar umas roupas que estavam emprestadas. Mas foi avisada de que seria impossível, pois o Luiz Felipe havia trancado a Tatiane em casa. A Bruna estranhou, mas combinou que encontraria o casal no bar e depois resolveria essa questão aí da roupa emprestada. Pouco tempo depois, o Luiz Felipe retornou para buscar Tatiane e juntos seguiram em direção ao Box Lounge. Apesar de ser o aniversariante da noite, o Luiz Felipe estava quieto, distante e passou muito tempo fora do bar. Talvez estivesse irritado com mais um atraso da esposa, talvez estressado por mais uma discussão com Tatiane. Mas a questão é que naquele dia, o seu foco
era o celular. Eita, bichinho que não saía do celular. Na viagem inteira não saiu do celular, na noite do aniversário não saiu do celular. Tem coisa aí, né? Todos os convidados perceberam o seu distanciamento e a sua frieza. O Luiz Felipe não parecia feliz na comemoração e não fazia questão de interagir com ninguém, não fazia questão de fingir que estava alegre, não estava nem aí. A Tatiane, pelo contrário, estava feliz como há muito tempo não se via. Ela se divertiu muito com as primas e com a irmã, dançou, cantou e esbanjou simpatia. Até parecia que a velha Tatiane estava de volta. Para a irmã Luana, a advogada confidenciou. O aniversário era do marido, mas o presente era dela. A decisão pela separação estava tomada. Ela estava se sentindo livre e não esperou para fazer planos. Pediu para a irmã se formar logo para que juntas pudessem prestar concurso público e, quem sabe, até mudar de estado. Ela se imaginou curtindo as praias do Rio de Janeiro em um final de semana de folga, dividiria o apartamento e as contas com Luana, com a certeza de que a paz voltaria a reinar na sua vida. Ai, como é bom o alívio de se livrar de um boy lixo, não é mesmo? Bem, pouco antes das 2 da manhã, portanto já no dia 22 de julho, os convidados do casal começaram a ir embora. Bruna e Luana deixaram o bar antes de Tatiane, se despediram dela e foram para casa descansar. Tatiane não permaneceu por muito mais tempo no bar. Filmagens do circuito interno da casa mostram Luiz Felipe circulando pelas dependências, provavelmente à procura da esposa, até que a encontra do lado de fora do lounge. O clima não é dos melhores, mas eles caminham juntos até o carro, um Chevrolet Cruze, que apesar de estar no nome da advogada, é dirigido pelo marido. Foi então que uma briga irrompeu. O motivo não é claro. Talvez pela separação. Talvez Luiz Felipe não estava aceitando ver Tatiane feliz. Mas o próprio Luiz Felipe alegou que a briga começou porque a esposa pegou a foto de outra mulher em seu celular. Independente do motivo da briga, fato é que o em breve ex-casal chegou ao condomínio pouco antes das 3 da manhã. Subiram para o apartamento no 4º andar do prédio e pouquíssimo tempo depois, Tatiane caiu da sacada. Um morador do prédio vizinho, chamado Antônio Marcos Machado, relatou que ouviu uma discussão e logo depois o barulho da queda. Ele foi até o edifício Golden Garden, que não tinha porteiro, e encontrou Luiz Felipe já no térreo, olhando o corpo da esposa caído na calçada. Antônio se ofereceu para ajudar e questionou Luiz Felipe sobre o que havia acontecido para resultar naquele trágico desfecho. Silêncio. Sem ouvir uma resposta do biólogo, Antônio avisou que chamaria o SAMU para socorrer Tatiane, e então ouviu como resposta um frio "não adianta, ela está morta". Claro que Antônio, em sã consciência, não deu ouvidos e chamou a emergência mesmo assim. Antes mesmo que o SAMU pudesse chegar para atestar o óbito da vítima, Luiz Felipe tomou uma decisão drástica e simplesmente retirou o corpo da mulher da calçada. Em um primeiro momento, ele a colocou próximo à porta de vidro do edifício, mas depois o pegou novamente nos braços rumo ao apartamento do casal. Sim, Luiz Felipe pegou Tatiane sem vida nos braços, entrou no elevador e subiu com o corpo para o apartamento. Quando chegou ao seu andar, o biólogo colocou o cadáver da esposa no chão, ainda na entrada do apartamento. Foi até o quarto, trocou de roupa, trancou a porta, desceu até a garagem, pegou o carro da Tatiane e deu no pé. É tenso. Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café e escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal no valor que você quiser, 5, 10, 15, 20, e com isso você tem acesso a episódios exclusivos. Então, para você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção. Você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte, apoia.se/café com crime.
Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se/Café com Crime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. E pronto, recadinho dado. Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então agora eu posso voltar para o crime. Tatiane caiu da sacada às 2h57 da madrugada e a polícia chegou poucos minutos depois, às 3h04. A cena era de terror. Os policiais que atenderam a ocorrência relataram que havia muito sangue na calçada e nas escadas de entrada do edifício. Apesar da rápida movimentação da polícia militar, o prédio não tinha porteiro, então demorou um pouco até que os policiais tivessem acesso ao interior do condomínio. Enquanto os PMs tentavam entrar no prédio, uma câmera de segurança registrou a fuga de Luiz Felipe por uma rua paralela, rumo a um destino desconhecido. Ele decidiu fugir, deixando o corpo de Tatiane jogado no chão, trancado dentro do próprio apartamento do casal. A segunda vez que trancava Tatiane no apartamento nas últimas 12 horas. A essa altura, as informações sobre o que teria acontecido com Tatiane ainda eram conflitantes. Só era possível afirmar que uma mulher havia caído do prédio. Não podiam afirmar se havia sido um acidente, um suicídio ou até mesmo um assassinato. Era preciso levantar as circunstâncias. Quando finalmente ganharam acesso ao interior do prédio, policiais apontaram que foi encontrado um par de botas femininas no hall de entrada do prédio e que no elevador havia um brinco no chão. Os policiais militares seguiram até o apartamento no quarto andar, seguindo o rastro de sangue até o apartamento do casal. Tocaram a campainha algumas vezes e, como não receberam nenhuma resposta, arrombaram a porta, dando de cara com o corpo da advogada no chão do imóvel. O SAMU foi mesmo acionado, mas a única coisa possível a se fazer àquela altura foi atestar o óbito no local. Para que as investigações pudessem começar imediatamente, a Polícia Civil e a Perícia Técnica foram chamados. Assim que o perito chegou ao local, pôde constatar duas circunstâncias importantíssimas. Havia marcas de estigmas ungueais no pescoço de Tatiane. Essas marcas elas indicam que a vítima sofreu asfixia mecânica e as lesões foram causadas pela pressão dos dedos do agressor nas duas laterais do pescoço da vítima. Além disso, o perito também conseguiu diagnosticar, através de um apalpamento externo, uma fratura no osso hioide. Isso fica localizado na parte anterior do pescoço, entre a mandíbula e a laringe. Essa fratura causa o amolecimento dos tecidos adjacentes e um perito experiente consegue fazer essa análise com exatidão. Então aqui a gente já percebe que Tatiane não simplesmente caiu do prédio. Ela foi asfixiada e jogada da sacada. O síndico do prédio entregou as imagens das câmeras de segurança para a polícia, que constatou a fuga de Luiz Felipe e emitiu então um alerta para delegacias de todo o estado paranaense. Além disso, os vizinhos estavam acordados e tinham informações valiosas para compartilhar com os investigadores. Abençoados vizinhos fofoqueiros, mais uma vez salvando casos e denunciando como deve ser feito. Um casal do apartamento ao lado relatou que ouviu Tatiane gritar por socorro e que a viram chorando na sacada, mas que não houve tempo de ligar para a polícia, já que antes mesmo de conseguir alcançar o telefone, o barulho de seu corpo batendo contra o chão tomou o ambiente. E essas pessoas não foram as únicas. Antes da queda e morte de Tatiane, a polícia militar recebeu 4 ligações para denunciar o crime de violência doméstica contra Tatiane Spitzner. Mas, ao que tudo indica, a PM não deu prioridade para o chamado por entender que havia casos mais urgentes a serem atendidos. A prioridade só foi dada quando a denúncia de que havia um corpo no chão foi recebida. Às 4 da manhã, 1 hora após o crime, a investigação já tinha os indícios do perito, testemunhas de pedidos de socorro dentro do apartamento e um suspeito que fugiu. E tudo isso levava a crer que Tatiane havia sido vítima de um assassinato, um feminicídio.
A notícia da morte de Tatiane chegou ainda na madrugada no ouvido dos seus familiares. A prima Bruna já estava dormindo quando seu pai abriu a porta do quarto esbaforido para perguntar do irmão da jovem. Ainda sem entender o que estava acontecendo, Bruna disse que não sabia do paradeiro do irmão. E aí perguntou por quê, o que tinha acontecido, qual o motivo de tanta agitação. Foi então que o seu pai disse que o tio Jorge, o pai de Tatiane, tinha ligado para avisar que alguém tinha morrido, mas que ele não tinha conseguido entender quem era a pessoa que morreu. E aí o desespero tomou conta, achando que tinha sido seu próprio filho, que não estava em casa. A Bruna passou a mão no celular e passou a ligar para todo mundo que ela conseguia lembrar para saber de fato o que estava acontecendo. Até que ela conseguiu falar novamente com o tio Jorge, que deu a notícia na lata. Tatiane estava morta. Mesmo tendo ouvido da boca do tio, Bruna não acreditou na informação. Para ela, era impossível que Tatiane, feliz e saudável como estava na festa, agora, horas depois, estivesse morta. Por volta das 5 da manhã, Luana finalmente atendeu o telefone e confirmou para a prima o que ela tanto temia. Tatiane realmente estava morta. A irmã da vítima parecia estar em estado de choque. A única coisa que ela conseguiu pedir era que Bruna fosse até o apartamento de Tatiane para buscar o Napoleão, porque o Luiz havia matado Tati. Aquilo surtiu como um soco na cara da prima, mas ela se manteve firme para poder apoiar a família, principalmente os pais e a irmã da Tatiane. A ficha só começou a cair quando o Jorge Spitzner entrou mais uma vez em contato pedindo para que Bruna fosse ao apartamento onde o casal morava para buscar os documentos da prima para a emissão da certidão de óbito. E Bruna obedeceu. Ao chegar na entrada do prédio, a primeira coisa que viu foi a poça de sangue na calçada, uma prévia de toda a violência sofrida pela prima até terminar sua breve vida naquele meio-fio. Bruna conta que o elevador e o corredor até a entrada do apartamento estavam extremamente sujos de sangue e que aquilo chocou demais. Assim que chegou, deu de cara com a porta arrombada e com Napoleão arranhando a porta do quarto. Não havia vestígios de luta, apenas a bagunça típica de quem volta de viagem e inicia a desfeita das malas. Mas a disposição dos móveis dava uma pequena ideia do que havia acontecido dentro daquelas paredes. E a cena se tornou uma das mais angustiantes para a prima de Tatiane. As imagens das câmeras de segurança também foram liberadas para a família. E só quando Jorge Spitzner teve acesso aos vídeos é que conseguiu entender o quão grave era a situação pela qual a filha, Tatiane, havia passado. A notícia não chegou de forma menos traumática na casa da família de Luiz Felipe. Na noite de sábado, Rita de Cássia parabenizou o filho pelo seu aniversário e foi dormir, acordando apenas por volta das 7 da manhã do dia 22 de julho. Assim que pegou seu telefone, estranhou o número de notificações. Não era comum ela acumular tantas mensagens em apenas uma noite. Assim que abriu o WhatsApp, pegou uma mensagem da irmã de Tatiane que dizia que uma tragédia aconteceu. Como não havia nenhuma outra explicação, a Rita decidiu ligar para Luana, mas não foi atendida. Ela então tentou contato com Dolores, mas a mãe de Tatiane também não atendeu. Como Rita ainda não sabia o que tinha acontecido, resolveu ligar também para o casal, que obviamente não atendeu. Já preocupada e sem conseguir falar com ninguém, ligou para os irmãos de Luiz Felipe, os seus outros filhos, porque até então ela estava pensando que se tratava de algo parecido com um acidente que o filho e a esposa teriam sofrido. Talvez bateram o carro, ou talvez sofreram um assalto, e que no olho do furacão ninguém estava conseguindo pegar no telefone para falar com ela. A Rita jamais pensou que o filho pudesse ser suspeito de um crime. Só que enquanto a família de Luiz estava no escuro em Curitiba, os jornalistas já estavam trabalhando no caso desde a madrugada lá em Guarapuava. O que fez com que Rita descobrisse o que realmente aconteceu foi os telejornais, os portais de internet. E assim que ela viu as notícias, entrou em desespero. André, o seu filho mais velho, foi até o apartamento de Rita para explicar o que tinha levantado até aquele momento. Tatiane estava morta e Luiz Felipe, fugido. O seu irmão era o suspeito de ter atentado contra a vida da companheira por ter desaparecido imediatamente após o acontecido. Rita entrou em estado de choque.
Um acontecimento como esse é o tipo de notícia que tem o poder de destruir a família da vítima e também a família do acusado. Ninguém cria um filho para que ele se torne um assassino. O sofrimento dos familiares do suspeito é tão legítimo quanto o sofrimento da família de Tatiane. A bomba explodiu na vida de todos os envolvidos na situação, direta ou indiretamente. A única pessoa que poderia esclarecer tudo era Luiz Felipe. E não demorou muito até que o biólogo fosse capturado. Por volta das 11 da manhã do dia 22 de julho, a notícia de um capotamento envolvendo um Chevrolet Cruze na BR-277, na cidade de São Miguel do Iguaçu, que fica a 340 quilômetros de Guarapuava, essa notícia desse acidente chegou ao conhecimento do delegado Francisco Sampaio. Ele imediatamente enviou sua equipe para a região na tentativa de capturar o suspeito, pois aquilo deveria ser o Luiz Felipe, era aquele carro. Só que quando chegaram ao local, o biólogo não estava mais na cena do acidente. Ele deixou o veículo capotado e seguiu andando sentido Foz do Iguaçu. A polícia suspeita que ele tinha a intenção de fugir para o Paraguai. Luiz Felipe alega que seria impossível fugir para outro país sem documentos e sem dinheiro, mas que ele foi pego a 50 quilômetros da fronteira, ele foi. Ainda bem que ele foi detido antes que pudesse cruzar a divisa. Quem é capaz de dizer o que teria acontecido caso ele tivesse êxito nessa fuga? Talvez nunca mais seria visto. O Luiz Felipe disse que sofreu o acidente pois estava vendo imagens da esposa se jogando da sacada, e isso o deixou tão desesperado que ele acabou capotando o carro. Bem, após prestar depoimento em São Miguel do Iguaçu, Luiz Felipe foi transferido para a Penitenciária Industrial de Guarapuava, onde permaneceu detido para que as investigações pudessem ter o andamento necessário. No dia 23 de julho, enquanto as duas famílias estavam em choque e em profunda tristeza, tentando juntar as peças desse quebra-cabeças, Tatiane Spitzner foi enterrada no cemitério municipal de Guarapuava. Poucos dias depois do crime, o caso havia ganho repercussão nacional e a família de Tatiane tomou uma importante decisão, a de divulgar as imagens do que aconteceu na fatídica madrugada de 22 de julho entre Tatiane e o marido no apartamento. Se você é sensível a situações que envolvam a descrição de cenas de violência contra a mulher, ouça a passagem a seguir com cuidado ou pule um pouquinho mais à frente. Vou descrever agora o que foi veiculado por emissoras de todo o país e que chocou a opinião pública. As imagens das câmeras de segurança do prédio onde o casal vivia provaram que Tatiane Spitzner foi vítima de uma sequência de agressões cometidas por Luiz Felipe Manweiler. A primeira câmera registrou a violência cometida contra a advogada quando os dois ainda estavam dentro do carro. O relógio marcava 2h34 da manhã, quando o Chevrolet Cruze apareceu na rua Senador Pinheiro Machado e foi estacionado no meio da rua em frente ao edifício Golden Garden, onde eles moravam. Mesmo a certa distância, é possível ver que o casal está exaltado e que Luiz Felipe gesticula muito, até que desfere um tapa no rosto de Tatiane. Ele também passa o seu corpo pelo de Tatiane, abre a porta do carro e tenta tirar a mulher de dentro do veículo à força, a chacoalhando fortemente. Ela resiste e fecha a porta. A discussão continua, até o motorista arrancar em velocidade. Às 2h37 da manhã, o carro entra na garagem do condomínio e para em um corredor. O biólogo desce, dá a volta por trás, abre a porta do passageiro, pega a Tatiane pelo braço e a arrasta para fora. Em certo momento, ele a pega pela nuca com força e prensa o corpo de Tatiane contra o carro. A advogada reage e ele então a solta. Luiz Felipe volta para dentro do carro enquanto Tatiane caminha em direção aos elevadores. A seguir, o ângulo da câmera não favorece o registro das imagens, mas ao que tudo indica, Luiz Felipe desce novamente do carro, aplica um mata-leão na mulher e a deixa desacordada. Antes de levantá-la do chão, ele chuta o corpo da esposa. Ela recobra a consciência e ele mais uma vez segue em direção ao carro, mas não chega nele.
O que se vê a partir de então é Luiz Felipe correndo atrás da esposa pelo estacionamento. Ao que tudo indica, a briga se intensificou e nesse momento Tatiane percebeu que corria risco nas mãos de seu marido. A cena é angustiante. Tatiane corre entre as pilastras da garagem enquanto Luiz Felipe a persegue, até que ela chega no elevador e, sem saída, entra no equipamento. Mas não dá tempo de fechar as portas. Luiz Felipe, o homem com quem viveu por 5 anos, entra com ela e o show de horrores continua. Dentro do elevador, ele a segura com força e aperta o botão do quarto andar. O seu olhar para a esposa é de desprezo. Quando o elevador chega no térreo, as portas se abrem e Tatiane tenta fugir mais uma vez, mas em vão. Luiz Felipe a segura pelos cabelos e a arrasta de volta para dentro do elevador. O trajeto entre o térreo e o quarto andar é marcado por violência. Luiz Felipe segura a esposa com força, que se debate na tentativa inútil de se livrar de seus braços. Quando o elevador finalmente chega ao andar do casal, Tatiane não quer entrar. Ela coloca uma mão em cada parede e faz força para não sair do lugar. Mas em uma manobra inesperada, Luiz Felipe consegue fechar os braços da esposa e a leva à força para dentro do imóvel. São 2h42. Já dentro do apartamento, não há registro de imagens do que aconteceu. A versão que temos do que rolou entre aquelas 4 paredes é uma versão da polícia, que junto com a perícia e com os depoimentos dos vizinhos, traçou ali um roteiro do que provavelmente ocorreu. Apesar de ser elaborado, com base em evidências, é impossível saber com certeza o que se passou dentro daquelas paredes. Como já sabemos, os vizinhos acordaram com a discussão e ligaram para a polícia. Alguns disseram que a ouviram chorar na sacada. Outros disseram que viram uma mulher com as pernas para fora do apartamento. Sabe aquela posição que o corpo fica metade para fora, metade para dentro da sacada? Daquele jeitinho. Já Luiz Felipe, que é o único sobrevivente dessa história e o único detentor da verdade, uma verdade que aparentemente ele vai levar ao túmulo, ele conta outra história. O acusado relata que impediu que Tatiana saísse do apartamento e que precisou imobilizá-la no sofá para conter a fúria da esposa, mas que em uma distração, a advogada correu rumo à sacada e se jogou. A sua tese é a de suicídio. Um laudo emitido em 20 de setembro de 2013 corrobora com a versão do perito que examinou o corpo ainda no local do crime. O documento afirma que Tatiane foi morta por esganadura e foi jogada já morta do apartamento. O promotor responsável pelo caso, o Pedro Papais, enalteceu o trabalho dos peritos e elogiou toda a investigação do caso. Abre aspas. Durante os exames necroscópicos, os órgãos falam com os médicos. São eles que dizem tudo o que aconteceu para os peritos. Tatiane tinha marcas no coração e no pulmão, marcas que só são encontradas em pessoas mortas por asfixia. E as lesões nos ossos longos também comprovam que quando ela caiu sem vida. Fecha aspas. As câmeras da portaria registraram a queda da advogada por volta das 2h57 da madrugada. 3 minutos depois da queda, o marido decide pegar o corpo da esposa e levá-lo para dentro do prédio. A camisa azul social que ele vestia estava encharcada com o sangue de Tatiane. E dentro do elevador, o biólogo demonstra desespero. Ele leva as mãos à cabeça, se abaixa, fala algumas palavras que obviamente não são audíveis, mas também ele se olha no espelho, tipo aquelas blogueiras que se gravam chorando e depois postam no Instagram, sabe? Em entrevista concedida ao Roberto Cabrini algum tempo depois do crime, Luiz Felipe disse que não era burro e que sabia que havia câmeras de segurança por todo o condomínio, assim como dentro do elevador. Então a gente não sabe se esse choro era uma demonstração sincera de desespero, de luto e arrependimento, ou apenas uma encenação, já que ele sabia que as imagens seriam resgatadas depois. Fica aí o questionamento. Bem, depois que deixou o corpo de Tatiane dentro do apartamento, Luiz Felipe levou 7 minutos para se trocar, pegar a chave do carro de Tatiane, trancar a porta do apartamento e reaparecer no elevador limpando a cena do crime. Com um pedaço de papel, o biólogo tentou limpar o chão do corredor e os cantos do elevador. Ele deixa o local por alguns instantes, retorna em seguida com as mãos vazias, aperta o botão para a garagem, enquanto ainda tenta limpar alguns vestígios de sangue com os dedos. Sem sucesso.
Ele tira um pano do bolso e passa nas paredes do elevador antes de desembarcar no subsolo. Ele entra no carro e deixa o prédio rumo à Foz do Iguaçu. Com a conclusão do inquérito, Luiz Felipe foi indiciado por homicídio qualificado, motivo torpe, uso de meio cruel que impossibilitou a defesa da vítima e condição do sexo feminino, qualificação utilizada para feminicídios. Se a família de Tatiane já tinha motivos suficientes para acreditar no assassinato da advogada, o acesso ao WhatsApp da vítima deu ainda mais certeza do inferno que ela estava vivendo. Em mensagens trocadas com amigas que viviam na Alemanha, Tatiane dizia que o marido estava distante, grosso, que ele aplicava o castigo do silêncio para puni-la e que nutria ódio mortal pela esposa. Tatiane era uma mulher inteligente, estudada, tinha o apoio incondicional da família e, mesmo assim, tinha dificuldades de deixar o marido que a tratava mal. A sua segurança foi aos poucos sendo minada e destruída por aquele homem que ela tanto amava. Bruna Spitzner, a prima da vítima, conviveu intimamente com o casal e atualmente entende que Luiz Felipe teve comportamentos abusivos contra Tatiane desde o início do relacionamento, mas que na época todos entendiam aquelas condutas como coisas normais entre um casal, coisas que não eram para ser normais, né? A Tatiane era uma mulher muito bonita, e o ciúme exagerado foi a primeira red flag que surgiu. A bandeira vermelha, tipo, tem coisa errada aqui. A Bruna contou que o biólogo tinha a necessidade de controlar como a advogada se vestia e até como se comportava. Certa vez, ele rasgou um shorts dela com as mãos porque não queria que ela usasse aquela peça curta quando ela estivesse acompanhada dele. Outro ponto destacado era a reação dele durante as brigas de casal. A Tatiane confidenciou a algumas amigas que Luiz Felipe não demonstrava emoção durante as discussões. A sensação era de profunda indiferença, mas que do mais absoluto nada, ele passava por uma explosão e arremessava o que tivesse em sua frente na parede. Rosenilda, a amiga que vivia na Alemanha, confirmou que o arremesso de objetos acontecia também durante a estadia do casal lá na Alemanha. E ela disse mais: Tatiane costumava exibir marcas roxas nos braços e vestir camisetas de gola alta em dias de calor para esconder os hematomas. Tinha violência física, verbal, moral, psicológica e também patrimonial. Testemunhas garantem que Luiz Felipe queria ter o controle absoluto sobre o dinheiro da esposa. Até com o pagamento da diarista que ajudava na limpeza da casa, ele implicava. Ele queria que os serviços domésticos fossem executados pela esposa. Mas ajudar que era bom, ele não queria, né? A Tatiane passou a esconder as coisas que comprava para que o marido não visse. Caso contrário, ele reclamaria, queria controlar tudo que ela fazia, inclusive com o que ela gastava o seu dinheiro. Apesar de sua notável inteligência, a Tatiane era constantemente chamada de burra e tinha sua capacidade diminuída pelo marido. Comentários desnecessários e fora de hora faziam parte da rotina, e sempre que o Luiz Felipe tinha a oportunidade de corrigi-la em público, ele fazia. Há um exemplo do idioma alemão, que o Luiz Felipe insistia em dizer que a Tatiane não conseguia aprender de jeito nenhum, pois era burra. O próprio Luiz Felipe confirmou que costumava corrigir o idioma quando os dois estavam em público, que a Tatiane pronunciava palavras de maneira errada e que ele chamava sua atenção, mas não para diminuir ela, mas sim para que as pessoas pudessem entendê-la. O biólogo disse que ela demonstrou o seu incômodo com a atitude e pediu para que ele parasse com as correções, o que, segundo ele, foi prontamente atendido. Então, como vocês podem ver, a Tatiane comunicava para o marido. Ela falava dos incômodos para o marido. Ela lutava contra o marido até certo ponto ali, né? Ela tentou muito lutar pela própria vida. Enfim, a defesa de Luiz Felipe adotou de fato a versão de um suicídio. Disseram que Tatiane estava enfrentando uma batalha contra a depressão e que o marido estava dando todo o apoio possível para que ela pudesse vencer a doença.
o advogado dos Spitzner, o Gustavo Scandelari, que também atuou como assistente de acusação no processo, garantiu que o médico Rodrigo Crema, que receitou a testosterona para o casal e o antidepressivo para a advogada, foi enfático ao dizer que ela nunca teve sinais clínicos de depressão, que ela era uma moça alegre e tinha muitos planos para o futuro. Em entrevista, Rita de Cássia Manweiler contou que chegou a acreditar na culpa do filho e que torceu para que ele ficasse preso para pagar pelo crime que cometeu. Mas que um mês depois, após a morte da Tatiane, ela tomou coragem para se encontrar com o filho na prisão, ouviu atentamente a sua versão e passou a acreditar em sua inocência. A Rita diz também que nada justifica as atitudes que antecederam a morte da nora. Aquelas atitudes na garagem do prédio, dentro do carro, no elevador, que foram divulgadas. Ela falou que sim, ele teve essas atitudes horríveis, que ele foi um verdadeiro monstro contra a Tatiane, isso, nas palavras da Rita. Mas que não foi ele o responsável pela morte. O julgamento de Luiz Felipe Manweiler aconteceu quase 3 anos após o assassinato, em 4 de maio de 2021, e teve duração de 5 dias. Foram ouvidas testemunhas de acusação e de defesa, os vídeos amplamente divulgados pela internet também foram repassados aos jurados, sem nenhuma censura, além de 10 mil mensagens que a vítima trocou com amigas e confidentes. O advogado da família de Tatiane foi categórico ao afirmar que a defesa não tinha provas de suicídio, mas que trabalhava para agredir a memória da vítima. Abre aspas. Ao afirmarem que Tatiane era uma chantagista emocional, eles agridem a sua memória, algo lamentável por parte de seus argumentos e que confirma que a versão do réu preso é absolutamente improcedente. Fecha aspas. A defesa, que até então sustentava a tese de suicídio, acabou adotando a versão de acidente. A Tatiane não teria se jogado, mas sim caído da sacada. Mas claro que os argumentos não se sustentaram. Aliás, abrindo aqui um breve parênteses, toda essa situação de ela teria caído, ela cometeu suicídio, foi um assassinato, ela foi empurrada, foi jogada da sacada, tudo isso me lembrou muito o filme Anatomia de uma Queda. Não sei quem já assistiu, mas é um filme maravilhoso que mostra um caso muito semelhante de uma pessoa, nesse caso foi o marido, que caiu, foi jogado ou se jogou do 2º andar da casa e acabou morrendo. E aí é o julgamento da esposa, se ela teria ou não matado o marido. E eles também tinham um histórico de violência, matrimonial ali, violência doméstica. Então, é bem interessante. Se vocês não assistiram, fica aí a dica. Ok, fechando o parênteses. No dia 11 de maio de 2021, Luiz Felipe Manweiler foi condenado a 30 anos de reclusão pelo assassinato contra a esposa, com as qualificadoras de feminicídio, motivo fútil, meio cruel e morte mediante asfixia, e a 1 ano e 9 meses por fraude processual, por ele ter removido o corpo do local da queda e limpado o sangue deixado no caminho. A justiça determinou ainda o pagamento de R$100 mil em danos morais à família Spitzner. Mesmo se tratando de um crime hediondo, por ser réu primário, Luiz Felipe pode requerer progressão para o regime semiaberto assim que cumprir 2/5 da pena, e isso ocorreria por volta de 2030. O réu recorreu da sentença, mas o Tribunal de Justiça do Paraná julgou as apelações improcedentes e manteve a pena aplicada. Luiz Felipe Manweiler permanece preso na penitenciária industrial de Guarapuava, onde cumpre a sua pena pelo assassinato de Tatiane. E esse foi o caso Tatiane Spitzner, um caso triste que escancara a importância de denunciar casos de violência doméstica e dessas denúncias também serem ouvidas devidamente, Dada a devida importância também pelas autoridades. Aliás, a família Spitzner criou páginas nas redes sociais para incentivar que mulheres vítimas de violência doméstica denunciem seus agressores
e engrossar a luta contra o feminicídio. Graças a essa luta, a data da morte de Tatiane deu origem ao Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. Bruna Spitzner, que tornou-se grande lutadora da causa, alerta para os sinais de abuso e pede que, em casos de violência doméstica, busquem ajuda para que tenham a oportunidade de sair desse ambiente antes que o pior aconteça, porque pode ser ali uma grande armadilha. Ela diz, abre aspas, "O abusador é sutil, ele não te agride de cara. Porque se agredir de primeira, você já sai. Eles acabam com a sua segurança. O ciclo da violência não tem início na violência física, mas com o xingamento, com a explosão do ciúme, com o controle financeiro e etc." Fecha aspas. Se você é vítima ou testemunha de violência doméstica, não hesite. Denuncie através do 180. A sua identidade será mantida em sigilo e sua denúncia pode salvar vidas. Amanhã, quinta-feira, eu vou postar lá no Instagram as fotos desse caso. E se você quer seguir o Café com Crime nas redes sociais para receber esses conteúdos extras, somos o @Café com Crime no Instagram, no TikTok e no Blue Sky. Vejo vocês daqui a 15 dias, não nessa quarta, mas na próxima. E até lá, seja sim o vizinho fofoqueiro que denuncia violência doméstica. Porque de desgraça, já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi roteirizado, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com sonorização e edição de áudio de Luigi Calistrato, pesquisa e texto de Ana Paula Almeida. As fontes utilizadas neste episódio foram Portal UOL, Portal G1, Crime SA, Portal R7, Gazeta do Povo, CBN Curitiba e o documentário Investigação Criminal.